Iniciandos em Matemática. Nesta primeira aula da disciplina Gestão e Organização Escolar, iremos refletir sobre a gestão escolar democrática em uma perspectiva de fomentar mudanças de concepções e ações que viabilizem uma educação democrática. A presente aula tem como objetivo principal compreender a gestão escolar a partir dos princípios da escola democrática e participativa. Iniciamos nossas reflexões questionando: e afinal, o que vem a ser a democracia? Para responder a este questionamento, nos reportamos a Ferreira para explicitar que a democracia significa governo do povo, soberania popular. Já segundo Coutinho, democracia é o regime que assegura a igualdade, a participação coletiva de todos na apropriação dos bens coletivamente criados. Sabemos que transformações de caráter social, político, econômico e cultural têm marcado a sociedade contemporânea. Muitas delas são estruturais, o que interfere diretamente na educação. No caso do Brasil, as mudanças ocorridas na política educacional a partir dos anos de 1980 tiveram uma forte característica de mobilização dos movimentos sociais, pois foi o momento em que toda a sociedade buscava mais democracia. Essa movimentação provocou a abertura de escolas e a maior participação da comunidade na realidade escolar, em busca do acesso, mas também da permanência de todos no processo educativo. Naquele momento, início dos anos 80, repensar o modo pelo qual se daria a gestão dos espaços escolares era fundamental na instauração de uma educação democrática. Foi neste contexto que a gestão escolar, em uma nova forma caracterizada por uma educação democrática, principalmente que tinha como característica fundamental a descentralização do poder e em busca de autonomia, se redimensionou e gradativamente se instaurou nos sistemas de ensino como gestão democrática. Neste processo de mudanças de paradigmas, foram determinantes a promulgação da Constituição Federal de 1988, bem como da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB número 9394/96, que ambas, tanto LDB quanto Constituição Federal, consolidavam os desejos do povo em busca de transformações que fossem da ordem política e social. Continuando nossas reflexões, podemos dizer que as discussões que envolvem a problemática da gestão democrática da escola pública remontam ao início da década de 1980, sendo instituída legalmente a partir de sua implementação na Constituição Federal de 1988. Tanto na Constituição Federal de 1988, como na Lei de Diretrizes e Bases de Educação de 1996, estão inscritos os princípios da educação nacional, que passaram a ser base para a implementação da gestão democrática. No artigo 206 da Constituição Federal e no artigo 3º da LDB,
consta que o ensino público deve ser ministrado de acordo com os preceitos da gestão democrática, que se ampara na própria legislação brasileira. A forma como esse princípio se concretiza foi regulamentada nos artigos 14 e 15 da LDB, LDB número 9394/96, promulgada em dezembro de 1996. Considerando a base legal sobre a gestão democrática, o artigo 14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação determina que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. 1. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. 2. Participação das comunidades escolares e comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalente. O artigo 15 determina que os sistemas de ensino assegurarão as unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. Em relação às incumbências dos estabelecimentos de ensino e dos profissionais da educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional também indica que os estabelecimentos de ensino têm a incumbência de articular-se com as famílias e comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Isso está determinado no artigo 12, inciso 6º. Assim como aos docentes que devem colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade, que está prescrito no artigo 13, inciso 6º. A LDB define também como incumbência dos estabelecimentos de ensino, incluso no artigo 12, a elaboração da proposta pedagógica. E no artigo 13, a ampliação progressiva da autonomia pedagógica, administrativa e da gestão financeira nas escolas. São conhecimentos legais essenciais aos diretores, líderes do processo democrático na escola, bem como aos docentes e comunidade em geral. É necessário que todos saibam, sejam cientes de quais são os seus papéis, quais são as suas atribuições nesse processo de gestão democrática, que ela é, antes de tudo, participativa e colaborativa. Outra normativa legal que orienta e que é base para as situações de análise sobre a gestão democrática e que determina, ao tempo que também orienta como deve acontecer a gestão democrática escolar, é o Plano Nacional de Educação, a Lei número 13.005 de 2014, que tem vigência até 2024. O PNE prevê a articulação e a materialização de uma política nacional de educação que se baseia nos princípios de participação, rompendo com as práticas autoritárias ainda vigentes na gestão das escolas públicas. Dessa forma, a participação e o controle social constituem-se elementos importantes da gestão democrática. A meta 19 do Plano Nacional de Educação
prevê a efetivação da gestão democrática dentro de 2 anos, por meio de 8 estratégias de políticas nacionais. Então, a meta 19 do PNE determina o seguinte: assegurar condições no prazo de até 2 anos para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho, e a consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. Frente aos referenciais legais sobre os quais a escola deve fundamentar sua prática pedagógica, é possível afirmar que o diretor tem o dever e o direito de garantir a participação de todos os envolvidos no processo educativo, para que assumam coletivamente a função de corresponsáveis na construção de um projeto político-pedagógico que vise ao ensino de qualidade para todos. No entanto, vale destacar que não basta apenas conhecer as legislações que amparam uma gestão democrática para que ela se efetive. A participação maior ou menor da comunidade é que legitima a oportunidade de conhecer as demandas da escola e o papel de cada setor na definição dos seus rumos. Considerando a pergunta: como se estabelece a gestão democrática nas escolas? Primeiro, é importante destacar que a escola, vista como uma organização social, cultural e humana, requer que cada sujeito envolvido tenha o seu papel definido em um processo de participação coletiva. Portanto, a efetivação da gestão democrática passa pelas condições materiais e imateriais que as instituições promovem para assegurar sua realização, e não somente pela previsão deste princípio na legislação. Significa dizer que a participação, colaboração efetivas de todos os que fazem parte da escola é necessário, seja ele professores, gestor, funcionários, pais de alunos e comunidade. Todos devem participar ativamente do processo. Neste contexto, é importante destacar que cabe a todos que fazem parte do processo educativo buscar meios que possibilitem a gestão democrática e, principalmente, ao diretor, a responsabilidade pela realização de um trabalho participativo, autônomo e democrático, que envolva todos os segmentos que compõem a escola. A gestão democrática na escola e nos sistemas de ensino torna-se um processo de construção da cidadania emancipada. E nessas discussões, diversos autores, como a Heloísa Luque, o Vitor Paro, o Libânio, a Veiga, têm destacado elementos que consideram indispensáveis a uma gestão democrática. Dentre esses, nós destacamos aqui, para uma discussão mais específica, a participação, o diálogo, a discussão coletiva, a autonomia. Mas nós vamos ter autores que vão destacar o pluralismo, a transparência. Então, modifica conforme as concepções de cada autor. Então, em termos de participação, para os autores, é o principal meio de assegurar a gestão democrática. E nós também levantamos essa bandeira porque
não é possível termos uma gestão democrática sem a participação de todos os envolvidos no processo. Essa participação, ela possibilita o envolvimento de todos os integrantes da escola no processo de tomada de decisão e no funcionamento da própria organização escolar. Nós vamos ter e destacamos também o diálogo, que é a condução, através dessa condução do diálogo, que é elemento fundamental para o projeto de gestão democrática. Então, significa o quê? Comunicar bem, ouvir atentamente o outro. É preciso estar aberto a ouvir professores, pais, estudantes e comunidade, mesmo que o que eles tenham a comunicar seja conflituoso com os interesses ou com as ideias de um e de outro. O outro elemento que a gente destaca é a discussão coletiva. Significa dizer que é indispensável que as decisões sejam tomadas com base em um consenso mínimo. Decisões conjuntas de modo a evitar a lógica autoritária. Um diálogo fundamentada, antes de tudo, essas discussões coletivas no diálogo e na interação comunicativa. A autonomia é outro elemento que destacamos. Significa a capacidade das pessoas e dos grupos para a livre determinação de si próprio. Se opõe às formas autoritárias de decisão. O princípio é um elemento que visa a construção conjunta do trabalho realizado por toda a comunidade. Então, a gente pode destacar que esses elementos, como participação, autonomia, discussão coletiva, diálogo, pluralidade, são básicos da gestão democrática e devem ser focados na prática social da educação, sempre na perspectiva de posturas e culturas efetivamente democráticas. Como mecanismo de ação, são elementos constitutivos das instâncias colegiadas. Então, nós vamos ter a representação dessa gestão democrática, tendo como mecanismo de ação o quê? O conselho escolar, o grêmio estudantil, o conselho de classe. São órgãos representativos da comunidade que auxiliam na gestão escolar e se constituem como espaços de participação e de criação da identidade da escola. Em termos de reflexões teóricas sobre a gestão democrática, destacamos as concepções de Heloísa Luque. Segundo Luque, um órgão colegiado escolar constitui-se em um mecanismo de gestão da escola, que tem por objetivo auxiliar na tomada de decisões em todas as áreas de atuação, procurando diferentes meios para se alcançar o objetivo de ajudar o estabelecimento de ensino em todos os seus aspectos, pela participação de modo interativo de pais, professores e alunos. Diante dessas configurações, a gestão escolar tem a atribuição de organizar todos os elementos que, direto ou indiretamente, influenciam no trabalho pedagógico e no trabalho administrativo. O pedagógico são os aspectos ligados aos profissionais da educação e suas funções nos espaços e aos recursos, garantindo a legalidade de todas as ações e primando pelo ensino e aprendizagem de todos os estudantes. Assim, o direcionamento da gestão escolar cabe à direção,
direção auxiliar e equipe gestora, que juntas formam uma equipe que a gente pode chamar de equipe gestora. Essa equipe, tendo a gestão democrática como um princípio, deve primar pelo fortalecimento do trabalho coletivo, pela ética profissional e pelo comprometimento com o projeto político-pedagógico de uma educação pública de qualidade, fundamentada na gestão democrática. Para autores como Jamil Coury, que tem participado de forma efetiva nos movimentos políticos educacionais do Brasil, o trabalho da equipe gestora implica em transparência e impessoalidade, autonomia e participação, liderança e trabalho coletivo, representatividade e competência, voltada para o processo de decisão baseada na participação e na deliberação pública. A gestão democrática expressa um anseio de crescimento dos indivíduos como cidadãos e do crescimento da sociedade democrática. Por isso, a gestão democrática é a administração de uma gestão concreta. Nessa perspectiva das ideias do Jamil Coury, nós podemos destacar que o diretor deve ser o condutor de sua equipe no planejamento e na efetivação do projeto político-pedagógico. Só que ele sozinho não vai conseguir fazer aquilo que é a gestão democrática. Ele precisa do apoio, ele precisa da colaboração de todos. Mas o diretor, como articulador, deve se envolver não só com as ações administrativas, mas, antes de tudo, com o pedagógico, que é a razão da essência da escola, o pedagógico escolar. Então, cabe à equipe gestora proporcionar espaços de participação e, dentre outras competências, promover um clima de confiança e reciprocidade, em que todos possam compartilhar ideias, opiniões, chegando a um consenso e responsabilizando-se pelos resultados. Nós não estamos dizendo que não haverá o conflito, a discordância de ideias é necessário, mas é necessário também que se chegue ao consenso. Então, cabe ao diretor e à equipe gestora proporcionar um ambiente colaborativo e incentivar e articular para que todos os segmentos envolvidos no processo educacional participem da tomada de decisões, acompanhando e avaliando as ações da escola. Aqui vamos finalizando nossas reflexões sobre a gestão democrática com a citação de Célestin Freinet, educador francês que desejava criar um sistema democrático de educação, livre de qualquer tipo de contradição social. Para Freinet, a democracia de amanhã se prepara na democracia da escola. Então, cabe a nós, na condição de cidadãos, participar desse processo. Então, temos que ser partícipes, temos que estar envolvido. O todo, a comunidade tem que saber o que está acontecendo na escola, que decisões estão sendo tomadas, tem que participar dessa tomada de decisão. Então, tem que haver esse diálogo, a participação, a colaboração, para que essa gestão democrática ela se efetive. E, é claro, envolvendo todos os profissionais,
de dentro da escola, bem como toda a comunidade. Então, o que a gente espera é a melhoria da qualidade da educação nacional, é a melhoria da qualidade da educação oferecida em nossas escolas. E essa melhoria da qualidade, ela perpassa também pela gestão democrática, pela gestão participativa. Então, é isso o que nós temos para esse nossa primeira aula. No nosso próximo encontro, nós iremos discutir sobre outros elementos da gestão democrática, como os conselhos escolares, como o Grêmio Estudantil, a importância desses elementos, dessa forma de organização coletiva. É isso para a nossa primeira aula. Boa aula, bons estudos, e qualquer necessidade para dúvidas, considerações, estamos à disposição. Uma boa semana e que o Senhor nos guie e nos dê sabedoria nesse processo de formação. Um grande abraço.